Polícia vai atrás de ladrão que levou o carro de um casal na rua Saldanha Marinho. Notícia que o Rotativa no ar passou aqui para você. E descobre uma organização criminosa que agia em São João da Boa Vista e São Paulo. Olha só. Bandidos eram especializados em roubar, adulterar e vender carros na região. 8 deles estão presos e idades variam de 20 a 25 anos. Governador vai investir para acabar com as filas do SUS. 3 bilhões serão investidos. Enquanto isso, em São João da Boa Vista, as filas só aumentam. Pacientes enviam vídeos reclamando da longa fila de espera na UPA, Unidade de Pronto Atendimento da cidade. Francisco Artem. Pois é, Biagione. Vamos começar por essa notícia aí dessa organização criminosa, né? Sim. Que foi um trabalho perfeito, muito competente da nossa Delegacia Geral de Investigação, do Dr. Mazzi, da sua equipe, que depois nós vamos estar numerando aqui os que trabalharam nessa ação. Mas para quem não lembra, vamos lembrar aí daqui a pouco quando é que aconteceu isso, né? Foi um fato que marcou muito a cidade. Na época, todo mundo ficou chocado. Você lembra bem disso, né, Beijão? Aquela imagem que nós tínhamos uma câmera que flagrou o casal. Era um domingo pela manhã, né? Sim. O casal está aqui na rua Saldanha Marinho, centro de São João da Boa Vista, aqui na nossa cidade. Quando aquele carro Estrada, né, que chama? Fiat Estrada. Quando chega o marginal lá, arma na mão, ou não, né, a gente não sabe se era uma arma mesmo ou não, e acaba... Eu acredito que ele não estava armado. Acaba entrando dentro. Parece que sim. Ele ameaçou uma senhora que estava sentada no banco do passageiro. Antes ele dá umas voltas ali, daqui a pouco nós vamos ver as imagens, mas as pessoas se lembram que nós noticiamos isso pela ousadia, né? Que em plena luz do dia, um domingo de manhã, não fosse uma câmera ali colocada no último quarteirão praticamente aqui, para você chegar até a Praça da Catedral, né? Ali ele rodeia o carro, olha daqui, olha de lá. Quando ele vê que a mulher está sozinha no banco do passageiro, ele então, aproveitando-se de que um senhor havia saído e se dirigido a algum ponto comercial ali, ele entra no carro e parece-me até que chega a agredir a mulher para que ela saia rápido do veículo. E assim ele leva esse Fiat Estrada que... Rapaz, parabéns mesmo à polícia, porque era um carro que a gente esperava que essa família nunca mais viria, né? Pois é interessante seguir o raciocínio aí já faz algum tempo, né? Por isso que às vezes as pessoas já não se lembram mais, mas nós deixamos aí na nossa página, né? Lembro, na época nós colocamos a fotografia do assaltante para que se alguém soubesse. E como não era conhecido, deduziu-se que era alguém de São Paulo, né? Depois descobriu-se, já sabia logo depois que nós divulgamos a câmera, que saiu a imagem dele, a polícia já sabia que era de São Paulo. Penso que houve uma investigação, por isso que demorou um pouco mais. Porque a primeira linha de pensamento por que um cara sai de São Paulo e vem roubar um carro em São João? Né? Tantos carros lá, mais fácil de ficar impune, né? De ficar... não ser descoberto, por que vem aqui? E vai ligando as peças aí, a polícia descobre que... A polícia aqui de São João da Boa Vista descobre que havia uma rede, né, uma organização criminosa. Eu vou ler aqui algumas notícias, não sei se você tem aí algumas informações. Da área policial. Que a própria polícia nos mandou. Daqui a pouco a gente vai mostrar o vídeo do bandido, né? Então, eu acho que aqui está lembrando aqui o releasing da DIGNE de São João da Boa Vista. Então, 8 presos que estão presos nesse momento. Era uma quadrilha de 8. Uma associação criminosa. Sim. Voltada para a prática de roubos, receptação e venda de veículos adulterados, né? Então, esse fato aconteceu já. Este fato aconteceu há 2 meses, que a polícia vem desenvolvendo um trabalho de inteligência voltado para o desmantelamento
desmantelamento dessa associação criminosa que era instalada aqui em São João da Boa Vista. Arthur, mas você sabe que as cidades do interior têm, né, essa característica, né? Há pouco tempo não, já faz bom tempo, eu lembro que eles desmantelaram aqui em Aguaí um centro de distribuição de drogas ali. Sim, era grande, né? Era grande, inclusive centro. As drogas elas eram colocadas dentro das portas dos carros. Então se arrancava, era um desmanche. E os carros chegavam ali, eles retiravam aquela parte de dentro da porta do carro e as drogas estavam lá. Descobriram essa quadrilha agindo aqui. Mas já faz um bom tempo isso, viu? Eu falei pouco tempo, não. Faz um bom tempo, não vou lembrar a data precisamente. Esses fatos que nós estamos narrando aqui tiveram início a partir de um roubo de um veículo que aconteceu aqui no dia 11 de junho de 2023. Foi amplamente divulgado aí pela mídia local, por todos nós aqui da Piratininga também. Vocês já estão vendo aí na Connect TV, também na rede Piratininga, o momento em que isso acontece em pleno centro de São João da Boa Vista, né? Ah lá, o senhor saiu daquele carro branco enquanto o de azul desceu. É ele quem vai praticar o crime aí. Pois é, ele leva, vocês vão perceber, eu acho que ao recordar, ao trazer de volta aqui, vocês vão lembrar desse fato, já há 2 meses muita gente esqueceu, não lembra, né? Então, nós estamos aí relembrando o vídeo, né? Para os amigos da Rede e da Connect, os amigos da Piratininga, AM 970, nós estamos narrando aqui. Então, os investigadores, ao tomarem conhecimento dos fatos, eles iniciaram aí os trabalhos investigativos e rapidamente identificaram o assaltante. É um rapaz de 20 anos, morador em São Paulo. Parecia-me que era uma pessoa mais velha por esse vídeo aí. Você vê que aí ele está ameaçando a senhora, quem está podendo ver a imagem, está ameaçando a senhora, e aí ele deve ter feito alguma pergunta para ela, né? Para um pouco lá, deve ter certificado que ela está sozinha, dá recado lá no celular, ok? E ele entra no carro e ameaça para que ela saia. É o que nós vamos ver a seguir, né? Então, eles iniciaram esse trabalho, né, de investigação e o que partiu da curiosidade, que partiu para desmantelar toda essa quadrilha é justamente essa. Por que um cara sai de São Paulo e vai praticar um roubo de um veículo aqui em São João da Boa Vista? Nas cenas aí vocês vejam que ele entra de uma forma meio abrupta no carro, bate a porta com bastante violência, né? A senhora sai desesperada ali, né? Ele deve ter feito algumas ameaças para ela, sai desesperado, sai correndo, pouquíssimo movimento na Rua Saldanha Marinho nesse momento, né? E eu lembro que muita gente comentou, muita gente ligou aqui para nós depois que nós divulgamos isso, divulgamos a foto do rapaz, 20 anos de idade, a maioria deles é uma quadrilha de jovens de 20 a 25 anos de idade. Mas olha, tem uma entrevista aí com o Dr. Jorge Mazzi, que chefiou aí essas investigações, e na verdade não é uma entrevista, é uma fala do Dr. Jorge, onde ele explica como eles chegaram a essa conclusão. Então, lembrado o fato, vamos ouvir o delegado da DIG, responsável pelas investigações gerais aqui de São João, Dr. Jorge Mazzi. A DIG de São João da Boa Vista desencadeou neste mês de agosto a Operação Clone, que visou o desmantelamento de uma associação criminosa voltada para a prática de receptação e venda de veículos adulterados. Foi um trabalho de investigações que durou cerca de 2 meses, e tudo teve início no dia 11 de junho, quando um casal de idosos foi vítima de roubo no centro dessa cidade de São João da Boa Vista. Através das investigações realizadas, foi apurado que o assaltante era da cidade de São Paulo. A partir de então, os investigadores levantaram que tal pessoa poderia estar fornecendo os veículos roubados ou furtados para que seriam revendidos na cidade de São João da Boa Vista. O trabalho de inteligência realizado apurou que 8 suspeitos poderiam estar envolvidos nessa prática criminosa,
e, com autorização judicial, as prisões temporárias foram decretadas. Na semana passada e início dessa semana, prisões temporárias foram cumpridas, sendo que no total 7 indivíduos estão presos e 1 encontra-se foragido. Agora, os suspeitos estão na cadeia pública de São João da Boa Vista à disposição da Justiça. O crime de adulteração de veículo automotor teve uma alteração legislativa, o que possibilitou agora as prisões em flagrante, bem como isso foi uma mudança visando combater os roubos e furtos de veículo. Agora a DIG continua atenta em demais casos que possam estar relacionados a essas investigações que foram realizadas. Então, parabéns aí à nossa Polícia Militar de São João da Boa Vista, nossa Delegacia de Investigações Gerais, os investigadores, o Cadu, Natal, Robert e a Roberta, juntamente com o Dr. Jorge Mazzi, que trabalharam aí nessa questão aqui. Ela é uma quadrilha não só de São João, né? Eles também agiam lá em Mojimirim, né? Em Mojimirim era o suspeito de ser fornecedor de motocicletas e carros para o bando. Esse que está foragido, ok? Então, deixa eu ver se tem mais informações aqui para vocês. Enfim, o Dr. Mazzi trouxe aí todas as informações, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai tentar pesquisar mais informações sobre esse caso para trazer para os nossos amigos aqui da Piratininga. Mas finalmente, então, resolvido aquele crime que nós mostramos aqui com as câmeras. Sim. Que flagraram o exato momento que aquele rapaz, 20 anos de idade, entrou no carro, acabou levando o carro, deixando o casal ali na rua Saldanha Marim, em pleno domingo pela manhã. 20 anos de idade, mas não quer saber de trabalhar, né? Trabalhar não. E todos, eram 8, são 20 a 25 anos, olha que maravilha, né? Nossa geração que está surgindo aí para o lado do mal. Lógico, a gente não vai generalizar, existem muitos aí que estão sim para o lado do bem, ou alguns até trabalhando contra o crime, né? Policiais e tal. Mas essa marginalidade sempre existiu e parece que sempre vai existir. O sujeito que prefere, em vez de trabalhar, tirar, né, das outras pessoas. Aliás, falar em tirar das outras pessoas, essa época foi levantada uma questão muito importante aqui. Eu não sei se você se lembra, você há de se lembrar dessa mania que as pessoas têm de sair do carro porque tem outro dentro do carro, deixar a chave no contato. Porque ali você vê, foi muito fácil. Ele abriu a porta do carro, entrou, ele ligou o carro. A chave estava no contato com toda certeza, né? Então, ao parar um carro, mesmo que tenha alguém do lado, aliás, nunca deixe a chave no contato, porque normalmente os carros, quando você sai, você vai precisar tirar a chave, né? Você não pode deixar a chave dentro. Mas quando tem alguém do lado, você acaba deixando ali a chave do carro, que é perigoso até para quem está do lado. A mulher conseguiu sair, podia ser pior ainda essa história. Se não sai, era pior, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então tá aí, depois a gente traz mais informações então sobre esse fato, sobre esse trabalho maravilhoso aí da nossa Delegacia de Investigações Gerais, do delegado Mazzi, do Cadu, do Robert, da Roberta, do Natal. Então, de parabéns todos aí. Essa operação que a polícia denominou de Operação Clone, porque o grande crime aí, Beijão, é justamente isso: adulterava o carro, depois punha um clone, falsificava lá o documento. Isso causava um problema enorme, porque não só para quem era vítima, como para quem tinha o carro clonado, né? Às vezes era um chassi clonado e existia de fato o carro, e a pessoa começava a receber multas e tudo mais em sua casa sem saber do que tinha acontecido, porque seu carro havia sido clonado. Então, esclareceu isso de vez aí, tirou de circulação esses rapazes aí que estavam iniciando a carreira do crime, né? Tinha uma longa vida ainda do crime pela frente, mas Deus queira que paguem por isso e já são identificados. Agora tudo que tiver já são os primeiros a serem investigados, então vai diminuir bem aí a ação deles. Mas temos mais informações também hoje
né, Bejone? Na nossa região parece que a coisa está pegando aí. Informações que viraram casos de polícia aí nas últimas horas, Artem. A gente tem aqui algumas em relação a tentativas de feminicídio. Nós temos aqui também uma de assédio sexual, um motorista de aplicativo. Ele está sendo acusado de cometer um assédio sexual, né? Mas ele disse à polícia que é vítima de difamação. Ele fala de uma passageira, né, com a qual esteve aí em Poços de Caldas nesta segunda-feira. E conforme a polícia militar, ele tem 37 anos, teria comparecido aí ao posto policial e relatado ter tomado conhecimento da acusação dessa mulher pelo WhatsApp. Aí o condutor, que estava acompanhado inclusive da esposa dele, afirmou estar sendo prejudicado pelo relato, segundo ele, inverídico nas redes sociais, e solicitando aí o registro para as demais providências policiais. Eu acho essa notícia aí preocupante em vários aspectos e faz com que a gente reflita muito sobre ela. Porque, na verdade, quem procurou a polícia foi o motorista. Sim. Né? Pelo que eu vi, que eu li, acompanhei hoje pela manhã. Me parece que a moça sumiu, né? E a moça sumiu. Então, se essa moça não aparecer e não confirmar, né? Eu quero crer que o motorista tem razão. Mas veja como a nossa sociedade hoje está fragilizada. Sim. Né? Como a gente precisa mesmo. Hoje você não consegue mais conversar com uma pessoa se você não tiver uma câmera, um gravador. Porque para ser acusado, agora eu estou na primeira hipótese do moço ser inocente. Sim. Ok? Então não sei se não estou dando palpite aqui, mas o relato é esse. A passageira entrou no carro dele e começou a espalhar pelo WhatsApp e se espalhou pelas redes rapidamente de que esse rapaz estaria se masturbando dentro do carro. Sim. Exibindo filmes pornográficos, se masturbando. E essa notícia correu Poços de Caldas, né? E chegou até os amigos dele, a família dele. E nisso ele só tomou conhecimento dessa divulgação dessa notícia depois que havia deixado a passageira, né? Mas o nome dele já estava na rua. O nome dele já estava, se ele for inocente, o nome dele estava sujo. Correto? E ele ficou, obviamente, indignado com isso, procurou a polícia, foi lá, fez um boletim dizendo que era tudo mentira e estão tentando achar a passageira que divulgou em massa essa notícia. Eu fico pensando, né? E se for? Me parece, hoje, se tiver que dar uma opinião aqui, eu diria para você que o motorista me parece inocente. Até o momento, sim, porque a moça não apareceu, foi divulgada em redes sociais e ele quem procurou a polícia. Agora, você veja a gravidade. Inclusive com a esposa, ele fez questão de levar a esposa, né? Você veja a gravidade. Como é que um profissional está lá ganhando o dia dele, acontece uma coisa dessa. E, nessa hipótese, veja como que é difícil para a gente, e é importante para a gente refletir também, como é difícil você chegar a alguma conclusão diante de qualquer afirmação. Né? Como é fácil você difamar uma pessoa, você injuriar, você caluniar uma pessoa hoje na nossa sociedade. Porque é uma tendência da nossa sociedade de acreditar de imediato. Principalmente quando você tem aí uma situação dessa, que envolve alguma notícia picante, digamos assim, uma notícia mais voltada para sexo, rapaz se masturbando, filmes pornográficos, ele um rapaz, ela uma moça, geralmente a versão da mulher sempre pesa mais, mas às vezes, e muitas vezes, em muitas outras notícias, a gente percebe que às vezes essas são criadas narrativas que não são verdadeiras. Só que a difamação, a calúnia e a injúria não volta atrás. Tá certo? É como diz o ditado, né? A palavra dita e a flecha lançada. É a palavra dita, a oportunidade perdida, né? E a flecha lançada não voltam atrás. Então, tomar todo o cuidado mesmo com relação a isso. Agora, é um sufoco, né? Sendo o rapaz inocente, que é o que me parece é um sufoco.
É verdade. Né? De repente um cara é linchado, de repente todo mundo para de chamá-lo, de repente, né? E se não partir para uma violência, alguma coisa maior, e depois, de repente já tem outros, pessoas que não gostam dele também começam a falar, pronto. Eu acho que ele tomou a melhor medida, ter ido à polícia e dito o que aconteceu ali para também ser protegido contra um possível linchamento. Que inclusive você lembrou, dia desses, daquele caso no Rio de Janeiro, onde lincharam uma mulher porque ela se parecia com uma outra. Guarujá. Lincharam, mataram e ela morreu, coitada, sem nem saber por que estava sendo linchada, né? Inocente, totalmente inocente. Alguém colocou a foto dela, parece, ou foto parecida, e pronto, acharam que ela, alguém gritou e todo mundo vai atrás. É uma tendência nossa de julgar na primeira vez, na primeira hora que alguém fala alguma coisa pra gente, julga, já condena e já sai falando pros outros, que é pior. É por isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado com as redes sociais, né? Tudo que vem escrito. A imprensa, em geral, ela aprendeu com o tempo e as duras penas, né? A não se propagar uma informação sem antes checá-la, rechecar e ir atrás. Desde aquela história que você também lembrou outro dia aqui, escola base, que acabou com a vida de uma família. Pois é. O negócio da família, que era uma escola de crianças, e ali haviam acusado de ter acontecido um assédio também, e até provarem por A mais B, eles eram inocentes, acabaram aí tendo que pagar a duras penas tudo o que aconteceu. Acontece que as redes sociais não tem alguém que tenha esse estudo que o jornalismo passa pra gente, né? Por isso que é importante. E que aprendeu a duras penas, tendo que se retratar de muitas coisas que acabaram com vidas humanas. Por isso que é importante veículos oficiais como o nosso. Sim. Não estou querendo aqui vender peixe de ninguém, nos defender em causa própria, mas a importância de uma rede com credibilidade, de uma rádio com credibilidade, com um jornal, é justamente isso. Aqui sair um fake é um negócio extremamente complicado, ou de algum órgão oficial vai responder aí por muito tempo. Então isso não acontece. Mas fakes acabam se tornando verdades, acusações acabam sendo passadas para a comunidade como verdadeira, e você pode estar desgraçando a vida de uma família. Né? Foi o caso lá da escola de base, que aliás, um dia andando em São Paulo, na Praça da Sé, eu encontrei um deles lá, conversei demoradamente. Sabe fazendo o quê? Vendendo professora, dono de escola, vida estabilizada. Eles eram japoneses. Japoneses. Está vendendo uma banquinha de xerox, de papéis, documentos, na Praça da Sé ambulante. E tinha uma senhora escola, né, de educação infantil, escola base. Uma sequência de erros. Um delegado que quis se aparecer muito lá na época, um solta uma notícia, aí o pai e a mãe ficam, mas como é que foi mesmo? Então, ele algum dia te abraçou? Abraçou o professor, abraça, põe a mão, pronto. Né? Por isso está difícil hoje a sociedade. Eu te falei, que as pessoas vão acabar tendo, todos nós, que andar com uma câmera, filmando todas as tuas conversas, filmando todos os lugares que você vai, porque todos nós estamos sujeitos a passar por um apuro desse que esse aplicativo, que esse motorista está passando. Ainda mais aplicativo, motorista, carro é o motorista e o cliente, né? Ou a cliente, que é pior, né? Pronto. Está aí dada a versão, né? Mas vamos ver se eles acham a moça, né? Para a gente ver se existe mesmo essa acusação, né? Essa acusação é certa, né? Mas que correu redes sociais e que ele ficou sabendo, né? E teve que se virar aí para se defender. Isso está aí na polícia registrado. Uma coisa que ajuda bastante quem costuma estar sempre aí vendo as redes sociais, ouvindo, tal, lendo, pesquisar, né? Você viu uma notícia lá sobre uma determinada pessoa, você tem o Google, um dia eu derrubei uma informação aí da área política, né? Essa cultura da violência que foi instalada aí, eu derrubei para mim, claro, né? Porque eu li no Face, falei, vou ver isso aqui, coloquei no Google já estava desmentindo aquela informação que estava começando, inclusive ela até
já deu aquela freada, né? Agora, a pessoa não pode pegar uma notícia dessa e já ir espalhando. Ela vai estar cometendo um crime e outra. Se tem uma certa consciência, você sabe que você está fazendo uma coisa errada. É ou não é verdade? Sem dúvida. Ou então ligue para a rádio da sua cidade, para algum órgão oficial de imprensa, para que ele confirme ou não a informação. Enfim, antes de você passar para frente, você tem por obrigação, né, por honra, né, fazer esse tipo de coisa para não prejudicar as outras pessoas. Agora, se você é do lado de lá, meu amigo, não liga para a honra, se você é do mal, tá, aí a gente já não nossos pode conselhos já não servem para nada, né? Não chegam até essa mas pessoa. a gente cai, viu, Bejone? Eu já caí nisso, de me passar informação e eu já repassar sem ato tempestivo, sem dar tempo de pensar. Pois, no minuto seguinte, eu falei, mas peraí, eu sei se é verdade isso, não é? Não era. Não era. Eu corrigi, até paguei e tal. Falei, poxa, eu tô... Né? Então, às vezes, nós somos canal do mal, né? Nós servimos ao mal. Porque quando você pega uma notícia, qualquer é fake, é boato sobre a pessoa, sobre a honra, sobre a dignidade da pessoa, você imediatamente você acredita. Eu estava lendo um artigo sobre isso e principalmente aí quando é um caso assim, envolve, digamos, uma notícia que tenha sexo, que é o caso desse condutor. A pessoa acredita na hora. Geralmente quando uma mulher fala de um homem, é mais fácil de acreditar quando é o oposto, né? Geralmente quando é uma minoria, fala o que for, a pessoa acredita, né? Quando é um político, quando falar mal do polícia, seja o que for, acredita, né? Então essas são tendências da sociedade, de todos nós cometemos esse erro. E fatos assim servem para a gente refletir muito. Qual o limite disso? Né? E a gente tomar cuidado, duvidar sempre. Vai ler, gosta de ler as notícias pela rede social, tudo bem, mas duvide sempre quando envolver honra, quando envolver dignidade, enfim, quando atingir alguma pessoa, duvide. Procure saber melhor. Às vezes você vai se surpreender. Sim. Mais informações, Bejone? Sim, há pouco nós falávamos da palavra e a flecha, né? Que lançadas não voltam atrás. Não voltam atrás. E falando em flecha, um homem está sendo acusado aí de agredir a mulher com uma besta. Quem não sabe com uma besta, lá, ó. É aquela arma medieval, né? Uma mistura de arco e flecha disparada por um gatilho, né? É uma mistura aí de... Isso tem um efeito, dependendo de onde você está da pessoa, a potência dessa besta pode varar o peito da pessoa, né? Mas como é que foi isso? Ele foi preso por agredir e ameaçar a companheira na Vila Santa Marta, aqui em Vargem Grande do Sul. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com escoriações e hematomas nos braços, pernas e pescoço. E ela disse que o companheiro dela havia agredido. Uma besta foi apreendida na casa do rapaz, que ela diz ter sido ameaçada. Ele fugiu, né, até ao fechamento dessa edição. Não foi encontrado, mas vai responder por violência doméstica. A vítima foi encaminhada ao hospital para atendimento médico. Muitos não têm armas em casa de fogo, mas tem armas como essa que causam também a morte, né, de outras pessoas. Para os amigos da M970 que não puderam ver a imagem que nós mostramos, uma besta seria uma espécie de flecha, digamos assim. Tá certo? Mas no estilo medieval, um pouquinho mais sofisticada, né? Onde será que ele conseguiu isso também, né? Tem lojas de caça que vendem. Sim. Arco e flecha, vendem a besta, no caso aí, né? Eu já vi lojas de caça e pesca que tem para vender, sim. Assim como tem armas, não sabia, né? que o Rodrigo fez a ciência comum muito. Eu sei que as bestas são comuns. Eu tenho várias. Conheço muitas bestas, né? Até vale uma pesquisa, né? Por que será que chama besta essa coisa aí, né? Essa arma medieval, né? Tá, como é que é, Rodrigo? Mas é uma flecha medieval. Balestra. Balestra. É o nome certo. Aqui no Brasil é besta. Quer dizer, isso aí deve... de país para país deve derivar muito. Derivar aí, né? de nome. O que mais, Bejone? Bom, falar em arma, olha aí, ó.
né? Arma de fogo, porte de arma de fogo, a cultura que se instalou no Brasil, né? Vamos dar tiro, vamos atirar, vamos defender o nosso. O motorista atirou contra a traseira de um veículo após um acidente de trânsito aqui na SP-340, próximo à Aguaí, lá, ó. 2 carros. Gozado, né, rapaz? Quem tem carro assim, mais simplesinho, não tem dinheiro para comprar arma de fogo, né, rapaz? Uma pessoa mais, olha lá, uma Mercedes e uma Hilux, olha que beleza. Aí foi o seguinte, ó, tem acidente envolvendo 2 carros, aqui pertinho da gente, Aguaí, terminou com disparos de arma de fogo e um homem foi preso. Ninguém ficou ferido, graças a Deus, né? A batida traseira aconteceu no quilômetro 193 da rodovia Deputado Mário Beni, SP-340, é Mário Beni. Mário Beni, foi deputado. Por volta das 4 da tarde. Segundo a Polícia Rodoviária, um veículo que trafegava no sentido Aguaí foi atingido por outro que seguia logo atrás. Ambos os motoristas pararam no acostamento. De acordo com o registro policial, o motorista responsável pela batida, ele já desceu subindo sobre o capô, subindo no capô, se é subindo é sobre, né? Subindo no capô e no teto do outro carro, que no caso é a Mercedes. Ele saiu da Hilux, já subiu no teto, armado, né? O motorista apavorado da Mercedes saiu correndo, né? Fugiu do local. E ele diz que, além da batida na traseira, ele escutou barulho de tiros e posteriormente constatou-se que o carro dele havia, sim, sido atingido por 3 disparos. Olha só. O motorista suspeito pelos disparos está preso. Foi preso em flagrante. Que coisa, hein? Impressionante. A arma no carro, como nós abordamos esse assunto, inclusive, esses dias aqui no Rotativa, né, Horten? Tá certo. Mais informações? Não, eu acho que acabou. Tem uma informação aqui interessante a respeito de 3 pessoas que ficaram feridas após um veículo ter atropelado uma vaca entre Andradas e Poços de Caldas. Eita caminho que eu vou te contar uma coisa. É perigoso. É perigoso. Motorista de um Monza relata que por volta das 7 da noite seguia de Andradas para Poços de Caldas, momento em que percebeu o animal saindo da margem do acostamento, próximo a uma área ali de densa vegetação. Ele tentou desviar do animal, mas não conseguiu, acabou atropelando o animal. Com o impacto, o veículo sofreu vários danos. Motorista de 42 anos e 2 dos 4 passageiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Margarita Morales de Poços de Caldas. E no hospital o condutor foi submetido ao teste de bafômetro, que não acusou a ingestão de bebida alcoólica. O proprietário do animal, um homem de 49 anos, foi identificado e assumiu o ressarcimento dos danos causados. Além disso, assinou um termo circunstanciado de ocorrência em relação ao crime de omissão de cautela na guarda e condução de animais. Esse foi encontrado, mas quantos a gente não ouve aí que cadê o dono do cavalo, da vaca, isso aí, né? Que desaparece e ninguém sabe o que aconteceu. Tá certo. Bom, nós temos outras tantas notícias aqui para a gente trazer a todos vocês, principalmente aí na UPA ontem, lotou de novo a UPA, uma coisa com esse tempo... Eu imagino. Impressionante. Mas precisava ter um atendimento mais rápido, né? Precisava, enfim. Nós temos também aqui um vídeo que nos mandaram, foi publicado já do cemitério, né? Dos coveiros que não estão tendo que abrir as covas na mão. Tem uma máquina que faz esse serviço, mas o motorista saiu nós já falamos sobre isso ontem, saiu de férias, não nomearam nenhum outro. Estão dizendo que é uma vingança, porque os coveiros fizeram aquelas reportagens, acabaram fazendo denúncia. E que fim deu aquilo? Pois não sei como é que tá as investigações, espero que a Câmara esteja investigando. Né? Aliás, não é só essa, né?
CPI do cemitério, né? Tem Pois outras, né? Tem várias outras que nós não sabemos o resultado, ninguém fala, ninguém explica, solta as coisas no ar e não fala. E você lembra aquela reunião lá da saúde para verificar a questão dos medicamentos? Faz 60 dias que ela foi anunciada e até hoje não aconteceu, né? Ela pode ter acontecido na segunda-feira para discutir as questões da falta de medicamentos aqui em São João. 60 dias que a Câmara não conseguiu realizar essa reunião. Mas vamos ao intervalo? Vamos para o intervalo. Na sequência a gente volta com essas notícias. Eu já me despeço aqui do Biagione. Na sequência vem a professora Suzana para dividir a bancada conosco aqui e trazer essas e outras informações. Ok? Até amanhã, às 11 da manhã aqui no Rotativa. Gente, valeu. Tchau, tchau. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Nós ficamos de trazer aqui mais informações, já comentamos ontem. Saiu nas mídias, Suzana, Sim. A notícia de que nós estamos tendo problema de novo no cemitério de São João da Boa Vista. Agora os coveiros estão querendo que abrir as covas no braço. Olha, cadê os aparelhos lá, as máquinas? Pois é. Não tem mais máquina? O operador da máquina saiu de férias e não substituiu. Teve uma moça até que saiu lá no repórter policial carioca, ele colocou essa moça e foi nos enviado também. E a gente vai colocar aqui o trecho inicial dela. Uma hora antes da avó, foi sepultar a avó e ficou tão indignada com o que viu que fez um vídeo mostrando e relatando lá
O As desespero. dificuldades, O né? desespero. Imagina, ter que abrir a hora marcada para o sepultamento, eles lá no desespero, tentando abrir logo a cova. A neta desesperada também. Será que vai dar tempo de abrir? Será que não vai dar? Vamos ouvir o início da fala, Rodrigo, desse vídeo que viralizou aí, tá todo mundo comentando sobre isso também, e que mostra essa situação constrangedora, desabonadora no nosso cemitério de São João da Boa Vista. Mais uma notícia do nosso cemitério que não é legal. Bom dia, gente. Hoje eu vou enterrar minha avó às 9 horas. São quase 8 horas da manhã já. E coitado desses caras abrindo os túmulos na mão. Cheio de enterro hoje, porque o tratorzinho tá parado, tá sem operador, tá de férias. Não colocaram o outro no lugar. O trator tá só de enfeite lá. Ô carioca, população, vamos cobrar da prefeita, né? Aqui no cemitério. Vocês viram aí a moça, né? Uma cobrança. Bom, e aqui uma dúvida que levantam aqui os nossos ouvintes. É uma vingança porque eles falaram, deram notícia, deram informações para a imprensa? Né? Ou é incompetência? Não tem outra hipótese, não tem uma terceira hipótese. Ou é incompetência, são incompetentes. Rapaz entra de férias, você não substitui, tem vários outros que têm condições de substituir a máquina, você não substitui, não prevê, não sabe, libera férias sem antes ter que colocar uma pessoa para fazer, para cuidar disso, ou é vingança mesmo. Seja qual for a hipótese que você que aconteça, é desabonadora a notícia. Vocês estão vendo aí a maquininha parada não pode sem operador, né? Mas isso tudo tem que ser planejado. A diretoria aí do cemitério tem que prever isso. Que não tem um outro que possa estar fazendo e outra, está sempre alguém falecendo, infelizmente, tem trabalho constante. E o dia que falecer, tem dia que falece 6. Não dá Eles vão tempo dar pra conta nada. de abrir 6 sepulturas de uma vez só? Não. Então vai dar problema, lógico, se eles não resolverem isso logo, vai dar problema. E agora amenizou, choveu, a terra ficou um pouco mais fofa, mas a terra estava dura, né? Como é que faz um negócio desse, né? Então, tá aí o registro, foi nos encaminhado aí para os moradores, estamos deixando aqui essa situação. Já comunicamos a direção do cemitério, da prefeitura, pedindo informações, estamos aguardando a manifestação da prefeitura, né? E guardando também... Vários vídeos chegaram para nós ontem à tarde. As pessoas lá na UPA, desesperadas, Suzana. Diz que foi um desespero mesmo, UPA. Eu vi, olha lá, nós olha, estamos, o que é aquilo, amigos da quanta Conex gente. TV, amigos da Rede Piratininga, estão podendo ver aqui as imagens que nós estamos, que foram enviadas, as imagens não tão boas, foram enviadas por populares, tá certo? Por pacientes, familiares. Veja, gente na calçada, sentado, gente lá fora, uma noite fria, que nem ontem. Lotada, não tinha como ficar lá dentro, todas as cadeiras ocupadas, crianças ali circulando no chão e andando para cá e para lá, né? Todas, olha, lotado lá dentro, lotado e não tem, parece que a coisa está bem complicada mesmo. Como é que não tem uma outra previsão para isso, meu Deus? Mudança de olha, temperatura. outro vídeo esse é de outra seguidora nossa, o ouvinte da Piratininga AM 970, que nos mandou outra imagem. Dá para ver um pouquinho como é que está a nossa UPA na tarde de ontem. Quer dizer, o tempo passa, e tem um terceiro ainda, foram 3 vídeos que nós recebemos aí. Quer dizer, o tempo está passando, os dias estão passando, os problemas não se resolvem. Nossa, que tristeza. Olha que situação. Não se resolve. Olha, criança agachada na rua. Tá certo? Olha aquilo lá, lotadaço. Gente sentada no chão até aqui. E quero fazer um destaque aqui, inclusive, depois eu vou até trazer um áudio aqui de uma dessas que nos manda, nessa seguidora nossa. E ela faz um elogio muito, muito importante, que é importante a gente ressaltar aqui, para os enfermeiros lá da UPA,
os profissionais, que eles estavam desesperados. Querendo resolver, querendo dar sequência, né? Querendo acertar a situação do paciente e não consegue. Pra gente precisar falar isso, até porque o paciente, o parente de um paciente que chega lá desesperado, nervoso, e às vezes o que ele faz? O que geralmente faz? Desconta no funcionário. Pois então. Que não tem culpa nenhuma, é vítima tanto quanto. Né? É vítima tanto quanto está ali, quer trabalhar, quer fazer um bom serviço, não está tendo condições de fazer um bom serviço. Não tem como fazer um bom serviço. Porque lhes faltam condições, lhes faltam às vezes medicamentos, lhes falta, enfim, tem uma série de coisas aí que não dão condições deste funcionário fazer um bom serviço. Mas são bons funcionários. A sorte nossa, prefeito do Exame, tem excelentes funcionários. Excelentes mesmo. Aliás, o interessante é que já se foi dado tantas vezes essa notícia, já está mais do que consignado. Lembra aquela situação também de Vargem Grande com o prefeito? Enfim, ali a gente já viu que precisa de suporte, que a UPA não está bem instalada, que ela não está bem capacitada para atender essa demanda que a gente tem aqui em São João e na região, porque a gente também atende o pessoal de outros municípios. Então, já está mais do que consignado isso, meu Deus. Não há mais o que aguardar. É só organizar, né? É só organizar, é só se abastecer de uma agenda dos médicos e dos profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, todos eles muito bem distribuídos, fazendo uma bela agenda, daria. Mas me parece que na época dessas mudanças de temperatura é que precisa ter todo mundo lá, né? Pois é, então também não se resolve, né? E também não se resolve a questão de falta de medicamentos na nossa cidade. Tem aqui um vídeo da fala ontem do vereador Júnior, que ele nos enviou, onde cobra essa questão aí de falta de medicamentos nas farmácias, e essa reunião, que é uma reunião. Não aconteceu ainda a reunião? Faz 60 dias, uma reunião para discutir essa falta de medicamentos, para tentar, porque fica ali um jogo. Olha, é o governo do estado, através da DIRA aqui de São João, da doutora Patrícia Magalhães, que está lá, é a Terezinha, através do seu diretor de saúde. Então, quer dizer, e aí fica essa discussão, e as pessoas os vereadores não se reúnem, não chamam os responsáveis para explicar, para dizer, mas o que está havendo? Tem alguém culpado? Por que isso acontece? Né? Vamos ouvir um trecho dessa fala do vereador e agradecer aí o envio do vídeo também. Vamos ver. Presidente, quanto à reunião da saúde, realmente nós estamos, eu inclusive foi um que cobrou semana passada, fazem praticamente 60 dias que nós estamos marcando essa reunião, e quem, mais uma vez, sofre as consequências de todo esse atraso, de toda essa falta de respeito, é a população. Quer dizer, fazem 60 dias que nós estamos tentando trazer um pessoal aqui para fazer a reunião dos responsáveis. Quer dizer, nós não conseguimos nem isso. Daí a população fala que o vereador não faz nada, que o vereador é isso, que o vereador é aquilo. Infelizmente, eu não posso tirar a razão deles. Que é uma situação bem constrangida, bem chata também. Também quero deixar aqui que a doutora Patrícia, também me informou, falei até com o pastor. Tá ok. Então, a doutora Patrícia, na conclusão do Júnior, também não pôde ir. Sim. O diretor também de saúde também não pôde ir. As agendas estavam muito complicadas. 60 difíceis. Dias, a Câmara não consegue. Quando é funcionário municipal, a Câmara pode até nem convocar. Tem, sem a menor dúvida. Esse então, papel de fiscalizar. Se o diretor de saúde não está comparecendo, poderia ser convocado. Sim. Né? Mas tem que dar uma satisfação para a população. É o mínimo que a população está pedindo, uma satisfação, uma explicação. O que está vendo, minha gente? O que está acontecendo? Como que não resolve problemas básicos? Né? Então,
Isso precisa ser melhor explicado. É muito mais bem justificado. A gente está cansado de ver as farmácias aí todas com as caixinhas viradas para baixo, o nome virado para baixo, e não tem nada sendo providenciado. Continuam os mesmos remédios, é impressionante. Recebemos aqui várias pessoas também ligando, avisando, falando: fui lá, não achei o Jardinance, fui lá, não achei, né? Que foi o caso de um senhorzinho que esteve aqui ontem. É um absurdo, não acha os remédios. Cada hora é um problema. Cada hora é uma situação. Bom, por outro lado, temos uma notícia aqui, está na Rádio Web, que o governador Tarcísio está criando uma tabela SUS paulista. Vai colocar aí alguns bilhões aí para tentar acabar com a fila. Se não acaba na prefeitura, vamos ver se acaba agora no estado. Pois é, mas olha que iniciativa interessante, que forma inovadora de remunerar. Olha aí, olha que interesse, que coisa, que ideia. Faz 20 anos que essa tabela do SUS paulista não é alterada. E ele vai aumentar para praticamente... são 3 bilhões de reais que ele vai poder tá transferindo e reduzindo a fila da saúde, né? Esse dinheiro vai para Santas Casas, para os hospitais filantrópicos e autárquicos de todas as regiões do estado, sabe? Isso vai ser muito, muito, muito interessante. Vão receber algumas situações até 5 vezes a tabela nacional do SUS. Então, veja, algumas cirurgias, vou só citar alguma antes do vídeo. Por exemplo, uma apêndice, o SUS pagava R$ 414,62. Vai para R$ 1.865,79, praticamente 5 vezes, né? O valor quase, não é isso? Uma loucura, 4, 5 vezes. Uma vesícula era R$ 996,34, vai para R$ 4.483,53. Olha que incentivo. Os partos também custavam R$ 443,40, vai para R$ 2.217. Olha que coisa interessante, né? O valor vai estar duplicado, triplicado. Esperamos. Suzana é muito otimista. Eu tenho que ficar com esperança, eu já sou um pouco mais pessimista. Mas vamos conferir a informação vamos lá. Na reportagem. Isso foi agora, segunda-feira. O estado de São Paulo terá uma nova tabela SUS para ampliar o atendimento na rede pública e reduzir as filas de espera na saúde. Com a nova tabela SUS paulista, o governo do estado vai complementar o valor que os hospitais recebem do Ministério da Saúde pelos procedimentos hospitalares. O secretário estadual de Saúde, Eleusis Paiva, destacou que as unidades vão receber até 5 vezes a tabela nacional do SUS. Reajustes não serão lineares. Priorizará os procedimentos com maior defasagem e os que têm demanda reprimida. Uma cirurgia de apendicectomia, que hoje o SUS paga R$ 414, ela irá para R$ 1.865. Uma colissectomia de 996 para 4.483. Vamos dobrar o valor das diárias de UTI, equiparar o valor que já foi pago durante a pandemia. A iniciativa, liderada pela Secretaria de Estado da Saúde, foi anunciada durante evento de comemoração de 60 anos da Confederação das Santa Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas. De acordo com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o modelo de remuneração vai beneficiar mais de 300 hospitais em todas as regiões do estado, entre eles Santas Casas, entidades filantrópicas e autarquias. Estes equipamentos representam hoje 50% do atendimento hospitalar no Sistema Único de Saúde paulista. Qual a vantagem disso? Fôlego financeiro. Eu crio uma estrutura de incentivo. O incentivo para a Santa Casa fazer o procedimento, porque do contrário, a Santa Casa não tinha incentivo. E a Santa Casa é a referência de saúde para a maioria dos nossos municípios de São Paulo. Aporte de recursos do Tesouro para a gente garantir o pagamento dessa tabela, porque é necessário investir mais em saúde, nessa redefinição de prioridades. Habitação é uma prioridade, educação é uma prioridade, infraestrutura é uma prioridade, saúde é a principal delas. Os recursos serão do Tesouro Estadual e vão corrigir uma defasagem provocada pela ausência de correção da tabela nacional do SUS. O investimento anual adicional do governo de São Paulo será de cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais. A agência Rádio Web de São Paulo, Rafaela Martinez.
Vamos ver se funciona mesmo, né? Vamos torcer. O governador Tarcísio, ele é meio arretado, né? Ele tá indo, faz, executa as obras, até aqui tá indo muito bem. E é muita responsabilidade você noticiar isso e não cumprir, é muito dinheiro, tá? Mas a isso demanda, tudo no orçamento a demanda também, é tão né? grande que, embora a gente fique acreditando, Suzana, mas é tão grande a demanda que... E tanto, 20 anos sem aumento. São 20 anos. Então, eu não sei se ainda continua com essa mudança, passa a ser uma coisa mais... Lógico que é um pouco melhor, mais viável, mais justo, pode desafogar mesmo muita coisa aí de fila, mas não sei se é o suficiente, porque a defasagem é muito grande. Então, às vezes, some isso no meio da conversa, né? Mas o importante é o seguinte, o governo do estado está querendo acabar com as filas. Está interessado? Vai melhorar a situação das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos, que são vários. Eu acho que o estado vai ser beneficiado de uma certa... Está prometendo, pelo menos, né? Então, vamos ver que cumpra o que está prometendo e que também, do lado de cá, quem está executando esse serviço, faça. Mas tem muita coisa para ver, né? Enquanto o governo do estado está lá procurando acabar com as filas, a gente espera que aqui também, local, se acabe, se procure, se planeje, se organiza a saúde nossa, para que a gente não veja o que nós vimos aí ontem, as cenas, as imagens mostram, né? Não há necessidade nenhuma da gente falar, só as imagens que os amigos estão vendo, dá para perceber o tanto de gente sofrendo ali, né? Pela espera, aguardando a sua vez, gente lá dentro, gente lá fora, calçada tomada, o outro lado da rua tomada, né? Gente sentado lá, por quê? Porque vai saber por quê, porque não se organizou direito, porque jogar no funcionário não dá, porque o próprio paciente que nos relata diz que estava muito tranquilo, os funcionários estavam fazendo o máximo possível para tentar normalizar essa situação absurdamente anormal, né? Que está se tornando normal, rotina todos os dias, então, né, toda semana, então as pessoas acabam acostumando com as coisas erradas, né? Então é isso. Cadeira de rodas, o pessoal realmente com frio, cansado, aquela senhora lá deitada, uma tristeza. Vamos aguardar então, né? Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que é que pode acabem acontecer. as filas no estado, mas que acabe também na prefeitura. E que a Câmara Municipal se reúna. Quem tem que reunir, quem tem que ver, investigar, averiguar é a Câmara Municipal, que eles consigam fazer essa reunião. Agora, se uma hora um não pode, outra hora outro, então a Câmara tem que pelo menos se posicionar, explicar para nós o que está acontecendo. Ela está lá. Né? Nós colocamos eles lá, vem trazer para nós as nossas... Para nós não, tem que trazer para a população. A população precisa saber o que está acontecendo com a falta de remédio de São João. Por que está faltando? Está comprando, está fazendo licitação, chega essas compras que faz, como é que é? Alguém tem que explicar isso, alguém tem que mostrar, tem que falar, não é possível. Essas filas na UPA não conseguem resolver isso? O que é? Falta dinheiro, falta médico, falta o que falta? Né? Tem que explicar mesmo, tem que denunciar, ir atrás e explicar o que está acontecendo. Daí a gente começa a acreditar, né? Se houver uma explicação, começa a acreditar que vai haver uma solução, né? Pelo menos nos alimenta um pouco aí a nossa esperança. Bom, esperando também soluções, as mudanças, né, na nossa legislação, e tem uma que é interessante, está sendo falada aí em todos os lugares, que é a mudança da alíquota do imposto de renda. O governo brasileiro, a exemplo do que já acontece nos Estados Unidos, quer taxar as grandes fortunas, né? Isso. O governo propõe taxar super ricos, ela chama, e reajustar o salário mínimo. Vamos ver porque, na verdade, isso é uma realidade do Brasil. O que acontece é isso. O rico aqui é o que menos paga imposto. Pois é, interessante esse comentário. Realmente é o que mais falaram. Se você paga imposto, cada coisa que você compra, um alimento, 1 litro de leite, um pão, você está pagando imposto. Então, o pobre paga mais imposto que o rico, porque consome mais, maioria, né? Então, é o único país do mundo, um dos poucos, onde o pobre paga mais que o rico. Nos Estados Unidos é comum a taxação das grandes fortunas. Mas o que eu estava observando hoje de manhã também nos Estados Unidos, por exemplo, Artem, é que tem também uma série de outras leis e outras regulamentações ali para dar suporte e poder cobrar mais. Aqui eu já não sei se nós temos
Vamos observar, né? Se tiver vontade. É que aqui nunca se quis, nunca teve vontade política de taxar absolutamente nada dos mais ricos. O mais rico tem o poder econômico. Numa democracia frágil como a nossa, o poder econômico sobrepõe a todos os outros interesses. Então o que acontece? Eles dominam toda a política, dominam a imprensa, dominam, enfim. E aí acaba nunca nada que tire o mínimo de cada um, né? Então ninguém quer deixar pobre o rico, né? Não é isso. Mas um imposto um pouco mais justo. Vamos conferir a reportagem da Rádio Web. Perfeito. A música Xibom Bombom, que foi hit no Brasil no fim da década de 90. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira uma série de medidas que envolvem desde o reajuste do salário mínimo à taxação de fundos dos chamados super ricos. Essa foi a primeira medida pública do presidente ao retornar de uma viagem de mais de uma semana no exterior. O petista sancionou a legislação aprovada pelo Congresso Nacional que cria a política de valorização do salário mínimo. Com a assinatura da proposta, o salário mínimo passa a ser de R$ 1.320. Além disso, também chancelou o aumento da isenção da tabela no imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 2.640. Lula não falou durante a cerimônia, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que as medidas assinadas pelo presidente retomam o trabalhador como prioridade para o governo. Pode parecer pouco e de fato é o que foi feito hoje aqui, mas não deixa de ser uma sinalização clara de que o trabalhador volta a preocupar o governo, volta a estar no centro das nossas atenções, uma vez que são as pessoas que mais precisam da atenção do Estado em função da sua renda. A política de reajuste do salário mínimo levará em conta para o cálculo 2 indicadores, a inflação e o PIB. A fórmula já era utilizada durante a gestão de Dilma Rousseff. Durante a cerimônia, o presidente da República também assinou uma medida provisória que determina uma cobrança de 15% a 20% sobre rendimentos de fundos fechados, onshores, conhecidos como os fundos dos super ricos. Esses fundos fechados exigem investimentos iniciais de R$ 10 milhões, com um custo de manutenção de até R$ 150 mil por ano. A estimativa do governo é que pelo menos 2.500 brasileiros tenham recursos aplicados nesses fundos, que acumulam 756 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Fazenda, a arrecadação pode chegar a 24 bilhões de reais entre 2023 e 2026. A proposta precisa ser analisada pelo Congresso Nacional. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. De renda. Pois é, tá aí então essa tentativa do governo de criar um imposto sobre as grandes fortunas, né? A exemplo dos Estados Unidos que isso acontece. Estava na hora já. Porque, na verdade, esse é o país das desigualdades e elas aumentam cada vez mais. É a outra notícia que nós temos aqui da Rádio Web. O aumento das desigualdades, quer dizer, o pobre cada vez mais pobre, cada vez maior a distância dele da classe média para o rico cada vez mais distante, né? Do pobre então para o rico é uma coisa assustadora, né? Aumenta muito essa distância de uma classe para outra e o pobre cada vez mais pobre. Cada vez mais pobre mesmo. Vamos ver conferir, então? Vamos conferir. Estudo aponta aumento de desigualdade de renda no Brasil. Vamos ouvir. A música Xibom Bombom, que foi hit no Brasil no fim da década de 90, nunca fez tanto sentido. O trecho da canção dizia: onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, se encaixa perfeitamente na realidade atual, principalmente após o estudo feito pelo Sindifisco Nacional, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que mostrou que as pessoas que recebem os menores salários estão pagando mais impostos do que quem tem uma remuneração maior. O estudo apontou que quem tem um salário superior a 240 salários mínimos paga apenas 5% de imposto de renda, mas, ao mesmo tempo, quem tem uma renda mensal na faixa entre 15 e 20 salários mínimos paga 11,25% de imposto. Trazendo em números absolutos, quem ganha cerca de R$300 mil ao mês paga menos imposto de renda proporcionalmente
a quem recebe aproximadamente R$ 7.000 mensais. Isaac Falcão, presidente do Sindifisco Nacional, explica como funciona a tributação no Brasil e por que milionários e super ricos não são tributados como deveriam. O Brasil, desde 1995, tomou uma decisão muito diferente do resto do mundo. Apenas 1 ou 2 países muito pequenos fazem isso. Todo o resto do mundo tributa os lucros e os dividendos distribuídos pelas grandes empresas. No caso brasileiro, nós isentamos as distribuições de lucros e dividendos, que são justamente a fonte de renda dos milionários, dos super ricos. E por causa disso, no Brasil, eles ou não pagam imposto ou pagam muito pouco. As pessoas que mais pagam imposto de renda, pessoa física no Brasil, são aqueles que trabalham, são os trabalhadores e que são justamente as pessoas que têm a menor renda. Para Isaac Falcão, esse modelo, além de injusto, atrapalha a economia. Isso não se justifica de um ponto de vista de justiça, né? Isso é injusto e não se justifica também de um ponto de vista econômico, porque quando você tira dinheiro sob a forma de tributação daquelas pessoas que têm a renda menor, esse dinheiro deixa de voltar para a economia, essas pessoas deixam de consumir, né? E ao passo que se a gente tributasse justamente aqueles super ricos, aquele dinheiro que é tributado, ele não volta para a economia, né? Porque os super ricos, os milionários, eles não gastam o que eles recebem, eles guardam. Então a tributação sobre eles não causa um efeito maléfico na economia, pelo contrário, é benéfico para a economia, porque os valores voltam para a economia sob a forma de serviços públicos prestados. A música da banda de axé As Meninas é antiga, mas se for tocada pelo Brasil afora, vai fazer sentido na vida de muita gente. Agência Rádio Web, produção e reportagem Cadu Macri. É aquilo que a gente estava falando, né? O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, alguma coisa tem que ser feita, né? Vamos ver se essa questão dessa mudança tributária aí inicia realmente uma reforma tributária no nosso país para dar um pouquinho mais de tranquilidade para os mais pobres, para os mais necessitados, né? E isso representa muito pouco em relação às grandes fortunas, tira um mínimo de cada um. Não é uma coisa para deixar alguém com medo, não. E é a grande esperança, né? E resolveria, né? Ou ajudaria, aliviaria, atenuaria, né? Então vamos aguardar que isso aconteça. Bem, Suzana, qual outro grande assunto que nós estamos comentando aqui nas redes sociais hoje? Pois é, falando tanto de transplantes, não? Como é importante a gente deixar essa orientação de que eu sou doador de órgãos, como isso é importante você deixar claro no seu documento, né? Porque sempre vem no documento que você é doador de órgãos. Isso é importantíssimo, é uma boa reeducação. Quantas vidas que a gente não vai poder colaborar, né? Que possa estar sobrevivendo, trabalhando para a família, enfim. Mas com essa história aí do transplante do Faustão, levantou suspeita aí de muita gente de que ele teria sido passado na fila, alguém teria atravessado a fila aí. Mas é bom a gente ter informações sobre o transplante, né? No Brasil aqui os números são positivos, o número de transplantes que conseguiu se realizar aqui no nosso país em pouco tempo. Vamos conferir a informação nessa reportagem da Rádio Web. Tempo de espera para transplante de coração no Brasil foi menor do que 30 dias para 72 pacientes na lista entre 1º de janeiro e 27 de agosto deste ano. Isso representa 27,5% do total de pessoas transplantadas. Mais da metade dos pacientes fizeram os transplantes cardíacos em até 3 meses. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde. A coordenadora geral do Sistema Nacional de Transplantes, Daniela Salomão, lembra que o procedimento exige agilidade. Os pacientes entram na lista de acordo com a informação fornecida pelas equipes de transplante quando elas inserem dados no sistema, mas ao longo do tempo, em acompanhamento, pode ser que o paciente piore ou melhore, e nessa mudança de status do paciente é necessário que a equipe atualize o sistema, porque são os critérios técnicos e também os critérios de gravidade que vão mover o paciente em cada lista de doação que aconteça no país.
Os critérios para a chamada elegibilidade do procedimento incluem compatibilidade do grupo sanguíneo, peso, altura, além da gravidade do paciente. É por isso, inclusive, que o termo correto é lista e não fila para transplante. Dependendo do doador, e por isso que a gente diz que a lista é dinâmica. Se eu tiver 3 doações ao longo do dia, as 3 listas geradas serão diferentes, porque ninguém é igual a ninguém e cada critério daquele doador vai gerar uma lista muito específica para aqueles dados, para aquela informação, para aqueles critérios técnicos que são inseridos no sistema relacionados ao doador. Os principais exemplos de critérios técnicos para a prioridade incluem pacientes que fizeram o transplante, mas o órgão transplantado não funcionou bem, aqueles que estão usando droga vasoativa que ajuda o coração a ter mais força para bombear o sangue há mais de 6 meses e pessoas que estão usando a medicação vasoativa há menos de 6 meses. Depois, são priorizados os pacientes que esperam em casa pelo transplante. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Ok, aproveitando aí a nossa editoria de saúde, tem uma notícia que também preocupa aí, né? O alerta da Organização Mundial de Saúde em relação aos casos de Covid. Com relação ao transplante, eu acho que esse assunto vai dar muito o que falar ainda, né? Então, estou acompanhando as redes sociais aí, dividido, tem uns falando, não tem como ter passado o Faustão na frente, não é tudo nem que for uma celebridade. Então, quando é uma celebridade, as pessoas acordam, questionam. Essa história de furar fila, que eu já falei aqui, repito quantas vezes for necessário, eu acho uma das coisas mais indecentes que um ser humano podia fazer com relação ao outro ser humano. Beneficiar um em detrimento de outro. Quer dizer, se a pessoa se põe na posição de Deus, né? Eu que decido quem vai ser atendido, quem não vai. Então é horrível esse tipo de coisa. Mas vamos esperar que no caso do Faustão não tenha acontecido, que tenha sido natural mesmo. Mas, voltando ao caso do Covid. Esse alerta da Organização Mundial de Saúde é melhor a gente ficar de barbas de molho novamente, hein? Está aumentando de novo os casos. Vamos conferir. A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou um novo boletim semanal sobre a situação da Covid-19. Segundo o documento, no período de 24 de julho a 20 de agosto, cerca de 1,5 milhão de novos casos da doença e 2.000 mortes foram reportadas pelas 6 regiões abrangidas pela OMS. O diretor-geral da entidade, Tedros Ghebreyesus, alertou para dados crescentes de hospitalização e mortes em alguns países. Ele enfatizou o pedido a todas as nações para que fortaleçam a vigilância, sequenciamento e relato de casos, para que seja possível avaliar o risco de novas variantes, como a EG.5 e a BA.2.86. Os números do boletim representam um aumento de 63% na incidência e um declínio de 48% nos óbitos, em comparação com o período anterior. No entanto, na região do leste do Mediterrâneo, a tendência foi de aumento do número de mortes. Até 20 de agosto, o mundo acumulou 769 milhões de casos confirmados e mais de 6,9 milhões de mortes em nível global. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho. Tá aí. Vamos lá. Todos nós de alerta, né? Bom, se cuidando hoje, sempre, porque essas vacinas estão aí e essas doenças também. Então, vamos tomar providências, né? Tá certo. Bom, estamos encerrando a edição de hoje do Rotativa no Ar, o Rotativa na Rede, aqui pela AM 970 Rádio Piratininga, pela Rede Piratininga Facebook, Rede Piratininga Instagram e também pela Connect TV. Na Rede Piratininga Facebook, se você ainda não entrou na página, entra e não esqueça de curtir a página, que aí você vai receber toda a nossa programação disponível em rede. Tem YouTube também, eu sei que está perfeito, né, sim, pessoal? Tem não vários deixa de canais prestigiar aí. E essas notícias que a gente dá assim, sempre no momento do acontecido, né? Tem sempre assim, várias novidades, é importante vocês acompanharem. Né? Entra lá nas nossas redes sociais. No Facebook você vai curtir, no Instagram você vai seguir. Muito bom, Muito obrigada pela companhia de vocês e
Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado a todos que estiveram conosco e aqueles que ainda vão nos acompanhar. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.